A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional, Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 436 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. As primeiras palavras do verdadeiro Deus foram essas: Quem és tu que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu? Para ver, pensador nenhum nunca conseguiu definir o teu eu, porque não estava no pensamento e na imaginação a definição do eu, e sim no raciocínio. Porque o raciocínio conhece. Quem és tu que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu? Porque o raciocínio é o dono da vida, e por isso ele está materializado na glândula pineal, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Só o raciocínio é que pode dizer: Quem és tu que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu? No pensamento e na imaginação não estavam essas soluções, porque o pensamento é deformado nessa deformação racional. A natureza está satisfeita, porque estamos tratando da verdadeira paz, do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade, da verdadeira concórdia entre toda a humanidade. Então a natureza está radiante de satisfação, porque esses são os princípios básicos da vida dos seres humanos. A verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia entre toda a humanidade. E por isso a natureza já deu os remédios necessários, que é a cabeça de peixe, que tem todos os elementos terapêuticos que o organismo necessita, e que todos têm que tomar no café da manhã uma xícara, no almoço outra xícara, no jantar outra xícara, e no lanche outra xícara. E assim na flora medicinal tem recursos para todas as doenças, para pneumonia, para linfatismo, para gripe, para resfriado e para reumatismo. Assim como a cabeça de peixe tem muito fósforo, elimina qualquer doença dos olhos, qualquer doença das vistas, cura catarata. Para ver que a flora marinha é muito rica em elementos terapêuticos. Hoje a natureza está vibrando de alegria, porque todos passaram a se conhecer. Todos passaram a saber quem são, o porquê que assim são, de onde vieram, para onde vão e para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Para ver que hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque está aí a cultura racional, desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer, estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar essa energia que está materializada na cabeça de todos, para que ela possa voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém quer mais ficar ligado a essas duas energias do chão,
porque sabe bem que são duas energias em transformações e que se transformarão para a categoria de animal irracional ou para a categoria de bicho irracional, que já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando monstruosamente uns aos outros. Viraram monstros porque o pensamento secou. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com esse embusteirismo grosseiro que é a matéria, que por ser um conjunto de matéria, a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E todos os leitores, sabendo quem é a matéria, deixaram de ser materialistas porque passaram a se conhecer. Conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. É o que todos estão tratando de fazer. Por isso estão estudando dia e noite, noite e dia, para voltar para o seu estado natural, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, devido a estarem passando por essa era do fogo de salve-se quem puder e se puder. Por isso está aí essa infinidade de assaltos, essa infinidade de ladrões, essa infinidade de monstruosidades que ninguém tem mais paz nem sossego e por isso ninguém tem mais confiança em ninguém. Todos desconfiados de todos. E hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim porque passamos a nos conhecer, sabendo que agora não morremos mais, porque conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele, que é a energia que está materializada na cabeça de todos. Todos roubando, graúdos e miúdos, grandes e pequenos, porque a ambição é demais, a ganância é muito mais. E a vida se tornou assim, porque ninguém quer ser pequeno, todos querem ser grandes, todos querem ser ricos. Ninguém quer ser pobre, por isso a roubalheira entre grandes e pequenos não cessa. E por isso ninguém tem mais confiança em ninguém. Todos vivem desconfiados de todos e de tudo, devido a essa infinidade de assaltos à mão armada. E tudo isso tem remédio. A solução está no universo em desencanto, a solução de todos esses males da humanidade. E que muitos ainda estão pensando que o pensamento não é, pensando que o pensamento é o certo, e quando acaba o pensamento foi feito por essas duas energias do chão elétrica e magnética, para preparação de toda a humanidade, para conhecer a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Essas duas energias do chão são duas máquinas de lapidação, por isso são sofredores imortais. Todos passando por essa lapidação para conhecer o seu verdadeiro estado natural. E assim sempre foi a vida desses fariseus, que pensavam que sabiam muito na cultura artificial, uma cultura que vai regresso por ser uma cultura de destruição. Hoje estão conhecendo a verdadeira cultura, a cultura racional, nos livros do Universo em Desencanto. Estão se preparando para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal e na cabeça de todos, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que devam de fazer para o prolongamento de vida de sua existência, usando os remédios da flora marinha e remédios da flora medicinal. Todos hoje sabem se tratar para o prolongamento da vida de sua existência, porque todos querem durar muito. E aí estão as receitas de como durar muito nos livros do Universo em Desencanto. A cultura do Universo em Desencanto é uma cultura completa, com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações.
E a cultura artificial, a cultura do progresso que vai a regresso, é uma cultura misteriosa, enigmática, fenomenal, que existe os finitos e os transfinitos, de todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Mantém-se embusteirinho grosseiro, enigmático, por ninguém saber o porquê que assim é, o porquê que pensa, o porquê que imagina. O pensamento e a imaginação nunca disse ao pensador o porquê que ele pensa, porque ele é inimigo do pensador. E por isso, o pensador que tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, por ele ser inimigo do pensador. E o raciocínio, como é o dono da vida, não deixa a pessoa fazer essa viagem, onde vai perder a vida, porque o raciocínio é o dono da vida. E o dono da vida preza a vida para que ela volte ao seu verdadeiro estado natural. E assim são esses fariseus que pensavam que sabiam muito e hoje estão vendo que não sabem nada, porque o pensamento e a imaginação, ninguém sabia quem eram eles. Duas máquinas de lapidação para a preparação da humanidade. Para depois que todos estivessem preparados, fossem recuperados pela fase da racionalização dos povos, para conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque estamos na fase do terceiro milênio. A cultura racional é a cultura do terceiro milênio. E esse aparelho do verdadeiro Deus veio do mundo racional com raciocínio já desenvolvido, trazer essa mensagem, essa grande mensagem da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. No dia em que ele nasceu, caiu uma estrela em sua porta, anunciando a fase do terceiro milênio, a fase do terceiro ciclo da vida, que é a fase racional. Hoje todos que passaram a se conhecer têm ele como verdadeiro Deus, como de fato é, o grande Salvador da humanidade. E que todos têm o M nas palmas das mãos, dizendo que o Manuel é o Salvador da humanidade. O M quer dizer Manuel. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. A cultura racional nos mostra tudo de importante, porque é a cultura do verdadeiro estado natural de todos e de todas. E por isso está aí a cultura racional nos livros do Universo em Desencanto, desencantando todos para voltar para o seu estado natural. Nesse desencanto está a desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é a máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, aí está o fim da morte, porque sabemos como voltar para o nosso estado natural. Findou-se a pena de morte, a matéria, como é feita do sêmen e do líquido, continua aí no chão, se transformando em líquido. Hoje está aí a definição da vida do verdadeiro estado natural. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. O compromisso que todos têm agora é de estudar a cultura racional dia e noite, noite e dia, para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, para que depois de desmaterializada pela cultura racional, fique pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. E todos lá com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais pensar e nem imaginar, porque já sabem onde vão parar com as transformações naturais da natureza. Para os pensadores, a vida parecia que era o que não era, e por isso não aguentarem
o falso amor da matéria como coisa que a matéria ame alguém. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não ama ninguém, é o falso amor, é um amor passageiro. Porque todos estão aí nessa vida simbólica, por isso provisória e passageira. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim, como deixarmos de sermos assim, e voltarmos ao nosso estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso e de pureza. Hoje é o que todos estão tratando de fazer e por isso, estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar a energia que está materializada na cabeça de todos, para que tenham condições de voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois de desmaterializada pela cultura racional, voltar para o primeiro mundo, seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional, e todos os corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Essa é a maior realidade de todos os tempos. A felicidade de toda a humanidade é de que Deus verdadeiro quer a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso todos são ajudados pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Esse aqui é o verdadeiro Deus, que quer a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a cultura racional nos livros do Universo em Desencanto, desencantando todos da matéria para a volta ao seu estado natural. Hoje o mundo tem solução definida e definitiva e aí está ela. O Universo em Desencanto é uma escrituração completa de tudo que o ser humano precisa e necessita para voltar ao seu estado natural. E por isso tem base, tem lógica, tem provas e comprovações. Não é uma cultura vazia. Vazia é essa cultura artificial, desse progresso que vai regresso por ser um progresso de destruição. Essa que é uma cultura vazia. Vazia porque quem pensa e imagina, por a natureza ser de transformações, se transforma na categoria de bicho irracional e vai viver como bicho. E já estão vivendo como bichos, por isso uns contra os outros e matando uns aos outros, cometendo essas monstruosidades, e que ninguém tem mais paz, ninguém tem mais sossego, ninguém tem mais alegria, porque está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje aí está o triunfo dos triunfos, em que todos estão triunfando com a imunização racional. Imunizar quer dizer imunizados da energia elétrica e magnética. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem disso. E aí está o triunfo varonil dessa porta que se abriu para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. A verdadeira apoteose da vida, todos conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E assim chegou o Universo em Desencanto, para acabar com o sofrimento e o pranto, com essa choradeira de sem fim que o pensamento não sabia o seu fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim da matéria, chegou o fim da morte, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é saber como voltar para o nosso verdadeiro mundo de origem, com esse presente que o verdadeiro Deus nos deu, de saber como voltar para o nosso estado natural e deixar de ser pensador, sofredor e mortal. Hoje, conhecendo essas duas energias do chão, ninguém quer mais pensar e nem imaginar. Ninguém quer ficar ligado nessas duas energias do chão, porque ninguém quer se transformar em bicho irracional. Porque sabe que são duas energias que se transformam de uma vida para outra, de um ser para outro,
de um estado para outro por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Esse aqui é o verdadeiro estado natural de todos, que aí está materializado nesse encanto pavoroso. Pavoroso sim, porque é sofrimento puro, todos sofrendo e padecendo sem saber o porquê. Hoje é que estão sabendo que a natureza cobra com juros todos os malfeitores de juros muito altos. E por isso existem as reencarnações, o meio da natureza fazer a sua cobrança. E por isso são aparelhos de filhos e irmãos, aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, para haver essa infinidade de reencarnações. E por isso são de transmontanhas reencarnações. Desde o início do mundo, de quando nasceram do chão, que todos vêm reencarnando, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando para pagar com os juros da natureza o que fizeram em outras reencarnações. E é por isso que existe essa categoria de bicho irracional, para que a pessoa se transforme em bicho irracional, para pagar os malfeitos que assim foram feitos em outras reencarnações. E por isso já vivem como bicho uns contra os outros e matando uns aos outros. Ai daquele que tirar a vida do seu próximo, semelhante. Vai ajustar conta com a natureza, que é a dona da vida. Pagar com juros muito altos, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Só tira a vida de seu próximo quem não conhece a natureza, porque a natureza cobra com juros muito altos. Porque estão arriscados a se transformar em raízes de vegetais e em bichos irracionais, em pedra. E aí está a cobrança natural da natureza. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 437 do Histórico.